Bom dia a todos. Gente, é um imenso prazer estar aqui hoje com todos vocês, contando um pouco do que aconteceu com a gente, que foi assim um momento de muita luta, muito medo, mas que estamos aqui, e a Anne está aqui hoje, graças a Deus. E eu agradeço muito pelo carinho de vocês, pelas orações. Nós sentimos lá, de onde a gente estava de longe, nós sentimos o carinho de todos vocês. A gente assistia, né, pela internet, né, as transmissões, e muito obrigada. E hoje eu vou contar um pouco para vocês do que aconteceu. Então, a história se inicia no dia 23 de agosto. A Anne estava na escola, a escola nos ligou e disse que ela tinha passado mal, né? E eu achei que era mal-estar, né? Não sei, coisa de criança, né? E eu cheguei na escola e ela estava na enfermaria, né? E quando eu cheguei, ela estava deitada na maca, né, da enfermaria. A técnica de enfermagem estava com ela. E a Anne estava muito confusa. Ela estava chorando, e na hora que eu cheguei, eu me assustei porque ela já estava com a boquinha torta, né? E aquilo me apavorou, né? E eu já peguei ela no colo, e era como se ela não me reconhecesse. Ela estava com, né, uma confusão na cabecinha dela, né? E daí, imediatamente, eu peguei ela no colo e levei para o carro, o mais rápido que eu pude. A perninha dela direita já não segurava aqui na minha cintura, então já não... Depois que eu fui perceber isso, né, que eu colocava a perninha dela para segurar em mim, para eu levar até o carro, e a perninha caía. Ela já tinha perdido o movimento do lado direito do corpo, né? Levamos para o hospital, né? A gente ia levar para o hospital do convênio, mas ela começou a vomitar muito dentro do carro e a gente resolveu levar para o hospital mais próximo, que era o Hospital Grajaú. Chegando lá, ela já entrou diretamente na emergência. E eles, naquele momento, eles acreditavam que era uma convulsão, né? Fizeram exame de sangue e ela muito sonolenta, né? Geralmente depois de uma convulsão, eles ficam mesmo muito sonolentos e confusos. E fizeram tomografia. Isso era umas 5h30 da tarde, né? E nós ficamos lá até por volta de 1 da madrugada. E a gente pediu transferência para o hospital do nosso convênio, né, que foi o Hospital da Luz, Vila Mariana. E nesse tempo que ela ficou no Hospital Grajaú, foi muito angustiante para nós, né? Mas o tempo todo nós pedíamos, né? Eu tinha medo, mas eu pedia para que Deus não permitisse que nada de mal acontecesse com ela. Foi assim, nesse dia, teve um momento que ela acordou, meu marido chegou perto dela e falou: "Oi, Anne, é o papai", e ela não reconheceu ele, né? E aí ele ficou apavorado, né? O que aconteceu, que ela não me reconhece? Então, assim, por volta de 1 da madrugada, ela foi transferida para o Hospital da Luz, né, de Vila Mariana, que é o hospital que atende o nosso convênio. E lá, eles já fizeram várias perguntas, né, e a gente explicamos várias vezes tudo o que tinha acontecido, todo o histórico médico dela, que a Anne nunca tinha tido nada, e que era um grande susto para nós, que ela nunca tinha precisado, nem gripe, né, direito ela tinha, né. E aí ela já foi direto para a UTI lá, né? E naquele dia ela ficou em observação, né? Naquela noite, na verdade, né? No dia seguinte, foi no dia 20, né? Dia 24, né? Eles começaram a investigação, né? E aí fizeram a coleta do líquor, né? Aquela coleta, agulhinha que coloca na medula, né? Para coletar o líquido, né, para ver se ela não tinha nenhuma infecção, né, que eles suspeitavam que pudesse ser meningite, né. E deu negativo, não era. Aí fizeram uma ressonância magnética
e fizeram também um ecocardiograma, né? E qualquer coisa você me corrige, tá? E o ecocardiograma evidenciou um tumor no coração, né? E aí eles, né, entenderam que foi uma parte desse tumor que se soltou, né? Até então eles achavam que era um coágulo, um trombo, né? Um sangue, né? Um coágulo que se soltou e foi para o cérebro, né? E aí ele, né, já, óbvio, tinha que fazer cirurgia, né? Ele já não tinha como deixar lá, porque foi o que causou o AVC, né? Que depois eles viram que era um AVC, porque antes era uma convulsão, né? Depois eles concluíram que tinha sido um AVC. E depois ela fez nesse mesmo dia a ressonância, que foi o que mostrou a grande lesão que ela teve, né? Que foi uma lesão muito extensa. Depois, no dia seguinte, a doutora Rejane, que é a neurologista, veio conversar com a gente, né? Que foi aquele dia apavorante, né? Que ela chegou para conversar com a gente no dia 25, né? No dia seguinte da ressonância, né? Porque ela tinha 24 horas para passar. E ela pediu para a gente sair do quarto, né? E aí eu achei estranho, né? Deixou a enfermeira cuidando da Ana e pediu para conversar a sós com a gente, né? E para ir para um lugar mais reservado. Aí já fiquei meio assim, né? E aí nós sentamos, ela ficou em pé e ela falou: olha, a lesão que a Anne teve um AVC, né? A gente já sabe, mas a lesão foi muito extensa. A lesão comprometeu uma parte muito importante do cérebro. Ela teve um AVC isquêmico, né? Onde ali entupiu, né? Uma das veias das artérias do cérebro e interrompeu o fluxo e a oxigenação, né? Naquela região, e aquela região morreu. E ela falou assim que ela teria muitas sequelas. Ela, inclusive, falou assim que nunca tinha recebido assim um caso tão extremo, né, de dano cerebral. Foi praticamente a metade do cérebro, né, do lado esquerdo, né? Vocês percebem que ela comprometeu o lado direito, ao contrário, né? O lado esquerdo, aí o lado direito que ela ficou com a paralisia. Ela disse que ela não conseguiria comer, que ela não conseguiria andar, não conseguiria falar. Assim, no momento que ela falou isso, eu imaginei a Anne como em estado vegetativo, né? Pelo que ela estava falando ali. E que o cérebro dela ia inchar. E até esse momento a Anne realmente não falava. Ela não tinha movimento do lado esquerdo. Mas ela entendia tudo que a gente falava para ela. E isso ficou bem preservado. Claro que no primeiro dia ela estava muito sonolenta, né? Muito confusa, mas depois ela foi... E a gente percebia que ela estava bem... bem consciente, né? Mas, assim... Aí ele até perguntou, né, para a doutora, né? Doutora, você está querendo dizer que a nossa filha corre risco de vida? E ela disse, infelizmente, sim. É muito grave. E foi aquele dia que a gente desceu, desesperado. O pessoal teve a visita, o pessoal estava indo embora já, porque a visita já tinha acabado, e a gente volta, pelo amor de Deus, a gente precisa de vocês. A Anne corre risco de vida. Mas dentro de mim, naquele momento eu não sei o que aconteceu. Eu tinha uma confiança muito grande. Eu sentia que não era aquilo. A todo momento que ela falava, olha, vai ter isso, vai ser isso, vai acontecer isso, dentro de mim eu falava, não é ela quem vai dar a última palavra para minha filha, é Deus. Ele vai dar a última resposta, quem vai dar é Ele. E não importa o que ela me diga agora. Realmente, no começo, a Anne precisou usar uma sondinha, né? Porque eles achavam que ela não estava conseguindo engolir. E como ela estava muito sonolenta, tentar dar comida para ela naquele momento, não conseguiríamos, né? E aí ela usou sonda por um tempinho. E aí depois de uns 2, 3 dias, mais ou menos, retiraram a sonda. Ela ficou fazendo físio, fono, nesse período que ela ficou na UTI. Ela ficou 13 dias na UTI, né? E aí, depois desses 13 dias,
ela foi para o quarto. Porque como ela não tinha tido nenhuma intercorrência na UTI, foi tudo muito bem. E a doutora Rejane, né, a neuro, ela disse tudo isso, mas ela disse assim, olha, eu vejo, por incrível que pareça, ela está bem. Porque ela via que a Anne, né, estava consciente, né? E eu vejo que a Anne está bem, mas as próximas horas, isso pode mudar completamente. Né? E ela deu, inclusive, um prazo, 72 horas, não foi? Um prazo de 72 horas em que o cérebro dela iria inchar. E ela afirmava que não tinha jeito, ia inchar. Né? E a gente dizia, não, mas não vai inchar, porque a gente tem fé. Ela, não, mas não tem o que, né? Vai inchar. Não tem o que. O dano foi muito grande, né? E esse cérebro vai sofrer. E se ele inchar, o inchaço iria comprometer a outra parte do cérebro que estava ok, né? Ele ia espremer o cérebro contra a parede do crânio e ia danificar o restante, né? E ali não teria muito o que fazer. E ainda tinha o risco de se soltar mais trombos, né? Eu digo que nós vivemos nesses últimos 2 meses e pouquinho, 2 meses, uma bomba relógio, né? Porque podia se soltar mais trombos e causar outros AVCs, como também podia soltar inteiro. Porque, assim, segundo o tumor do coração, o ecocardiograma, ele era uma bolinha, vou falar assim, né? Uma bolinha presa por uma linha, né? E ela fazia assim, ela esticava. Ela pulava, conforme o batimento, ela pulava. Ou seja, aquilo podia se soltar inteiro, que não teria muito o que fazer se soltasse inteiro, né? Ou mais partes dele. Aí, né, ficamos 13 dias na UTI, monitorado o tempo todo, e depois fomos para o quarto. No quarto já foi bem mais tranquilo, ela começou a dar os primeiros passos, que até então ela não... Na verdade, eu esqueci de falar de uma parte, né? Obrigada. A doutora Rejane, ela foi falar com a gente no dia 25. Desculpa, tá, gente? É porque é muita coisa. E olha que eu anotei aqui. No dia 25. E a gente ficou apavorado. No dia seguinte, bem cedinho, o neurocirurgião foi falar com a gente. Bem cedinho mesmo, era umas 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, né? Acordou a gente, e ele estava com aquela cara assim de... Aquilo, né, já me assustou, né? Aquela cara de... Sabe? Aí ele falou assim, olha, como já falaram para vocês, o dano cerebral foi muito grande, o cérebro dela vai inchar. E a gente falava para ele, não, doutor, a gente tem fé, não vai inchar. Ele, tudo bem, a gente tem que ter fé realmente, mas não tem o que fazer. Vai inchar, né? Não é assim, vai inchar. E aí, eu vim aqui para dizer para vocês o que vocês acham de ou a gente opera agora, né? Ou a gente espera realmente inchar. Basicamente foi isso. Ou a gente opera essa tarde, né? Para evitar que ele comece a inchar, né? E danifique a outra parte. Daí a gente operaria, a gente iria abrir o crânio dela, esperar ele inchar, né? Totalmente. E depois desinchar, né? E aí depois colocaria aquela parte do crânio que foi retirada. Ele até falou, né, que o crânio, né, iria cortar uma parte aqui do abdômen dela e colocar o crânio dentro para poder preservar mesmo, né, manter ele nutrido. Ou então, a segunda opção era operar quando realmente não tivesse o que fazer. Quando o estrago já tivesse feito, assim, né? Já tivesse, assim, ele falou assim, vamos observar, né? Então, perda de consciência, quando ela tiver dor de cabeça, que é aí que está inchando, né? Ele deu essas 2 opções, ou opera naquele dia, ou então espera para ver no que dá. Espera inchar, e aí a gente faz de emergência. E nesse momento eu parei e falei, gente, que decisão, né? Eu vou ter que decidir se eu opero a minha filha agora, ou se eu espero, tipo, se eu esperar, se eu esperar e for pior, né?
se causar muitos danos para ela. Aí eu lembro que eu parei e eu pedi para Deus. Falei, Deus, essa decisão é muito difícil para mim. Eu não saberia tomar essa decisão sozinha. Então, por favor, me dá uma resposta, me ajuda a decidir o que eu faço. E no final, a gente decidiu, né, eu senti no meu coração que a gente deveria esperar. A gente falou, não, doutor, nós vamos esperar, porque a gente acredita que não vai inchar. E ele, tá, tudo bem, né? Vamos então. E aí, nesse mesmo momento, ele conversou com a gente decidiu que não ia operar naquele mesmo dia, que ia aguardar, né? Aí ele foi acordar a Anne, né, para conversar com ela, para examinar, né? Assim como todos os médicos fazem. E na hora que ele foi examinar ela puxou a perna. E ela não mexia a perna, né? Ela ela dobrou a perna estava esticadinha, ela dobrou a perna. Ele olhou assim, gente, porque até então, pelo dano que ele viu, ele achou que já estava. Os médicos que entravam não acreditavam, na verdade, né? Quando a viam, né? E ele falou assim, gente, olha, isso aqui que ela fez agora é maravilhoso, porque mostra que ela está se recuperando, apesar de tudo, né? Eu vou dar mais 24 horas para a gente ver, então, como que o cérebro dela vai reagir, né? No dia seguinte, ele passou novamente, e a gente sempre orando muito, para que Deus não permitisse que o cérebro dela inchasse, que ele colocasse a mão dele, que ele não permitisse que aquilo acontecesse, né? Aí no dia seguinte ele veio, falou assim, tenho boas novas, né? E aí a gente ficou tudo animada, né? Falei, fala, doutor. Eu quase dei um pulo em cima dele, né? Ele falou assim, olha, você lembra que eu comentei com você sobre recanalização do cérebro? Então, ele está se recanalizando, ou seja, aquela parte que morreu, que realmente morreu, ficou ali um coágulo, né? O cérebro está buscando novos caminhos para realizar as funções que ele realizava, né? Aquela parte ficou entupida, né, obstruída, então ele foi buscando novos caminhos. Então, estava se recanalizando, o sangue estava indo por outras vias, né? Ele descartou, naquele dia, a cirurgia, né? Mesmo ele tendo dito que ia inchar, né? Não tem o que fazer, vai inchar. E nossa, ali eu falei, gente, eu não tenho dúvida que Deus ouviu as nossas orações, a nossa súplica, porque como que algo que os médicos dizem que vai inchar, eles não acreditavam. Uma médica chegou e falou assim, vocês ganharam na loteria, né? Eu falei, não, nós não ganhamos na loteria. Foi Deus. Nós não ganhamos na loteria, Deus que esteve presente. E aí os médicos olhavam assim, né? Nossa, gente, mas ela está muito bem, né? E aí, inclusive quando nós fomos para o quarto, uma médica chegou, foi a única que falou assim de Deus, realmente, né? Ela olhou assim, ela falou, você sabe que sua filha é um milagre, né? Aí eu falei, sei. Ela falou, você sabe que sua filha nasceu de novo, né? Eu falei, sei. Deus é maravilhoso, eu sei. E assim, nos próximos dias ali, ela foi cada dia melhorando mais, cada dia surpreendendo mais os médicos. Nossa, o dia que ela começou a dar os primeiros passos, né, meu amor? Nossa, foi assim, era como se a gente estivesse vendo a Anne pequenininha, aprendendo a falar novamente, dando os primeiros passos novamente, e a gente ali ensinando novamente, só que com outro sentimento, né? Um sentimento de renascimento, né? E no começo, inclusive, ela não falava nada no começo. Nada, nada, nada. Era assim, a comunicação era assim, ó. Anne, tá com dor? Assim ou assim? Ou então assim. E a fono, né, tinha tratamento com a fono, e aí ela começou, a fono tentava fazer ela falar as vogais, né, e mal saiu o A no começo, né, era A,
Aí ela falava, Anne, fala E. Ela repetia, ah, era só isso, ah. E aí foi, de repente, teve um dia, né, ela bateu o cotovelo na cama e ela disse, ai. Parece bobo, né, mas assim, quando ela falou ai, eu falei, Anne, você falou ai. A doutora falou que você ia começar, né, ela tinha até dito, a gente vai começar o A, E, I, O, U, depois a gente vai começar a juntar. Ai, oi, ui, né? E aí ela foi cada dia ela falava uma coisa nova, e de repente conseguia falar o A, E, I, O, U inteiro. E aí a doutora falava assim, olha, tem pessoas, adultos, que ficam no A por meses, às vezes. Né? Só numa palavrinha por mês, numa letrinha ali por meses, que não sai daquilo. E ela já está super bem, né? Aí, inclusive, quando as enfermeiras chegavam para picar ela, o que você dizia, Anne? Ah, não! Ela falava, ah, não! A gente não, então. E tinha coisa que ela falava que a gente não entendia, a gente ficava, Anne, tenta fazer de outro jeito, a gente não entendeu. Era meio angustiante às vezes, que ela falava, ai, tipo, deixa, eu não vou falar mais. Mas, e aí, depois de 20 dias, né, claro que nesse período no quarto, físio, fono todos os dias, terapeuta ocupacional, toda semana tinha picada, toda semana era exame de sangue, e ela já não suportava mais, né? E aí a gente, depois de 20 dias, a gente teve alta, né? Para casa. Não, sim, desculpa, 20 dias no quarto, né? Mas ao todo nós ficamos no hospital 33 dias. E aí eles deram alta para ela para casa. Ela até precisava de um remédio. Agradecer minha irmã, que era um remédio, era um anticoagulante, né, que ele é aplicado no músculo, né, assim, na verdade, assim, como se fosse insulina, né, para afinar o sangue dela, que era para ajudar o cérebro também a se reorganizar, né, melhorar o fluxo, e para evitar que o coração soltasse mais trombo, porque até então eles achavam que era trombo, né, era um coágulo de sangue, né, e aí até minha irmã me ajudou a conseguir, né, que trabalha no posto, que eu não estava conseguindo esse remédio, e a médica que trabalha com ela, que foi um anjo também, né, fez sem problema nenhum uma receita, que tinha uma burocracia chata aí, né. Conseguimos o remédio, fomos para casa, né, para aguardar a cirurgia em casa. E ficamos em casa. Eu sei que na mesma semana, na sexta-feira, meu marido foi numa consulta com o doutor Ivo, que era o doutor que iria operar a Anne, né? O coração dela, iria retirar o tumor, né? E para marcar a consulta, né? Marcar a consulta não, desculpa, marcar a cirurgia. E aí, chegando lá, ele explicou tudo, deixou meu marido apavorado, porque assim, depois que eu vi, eu segurei as pontas, tipo, aguentando ali firme, porque, olha, Deus dá forças. Ele dá. Porque, olha, gente, não tem explicação. Eu chorava, claro. Chegava na hora de dormir, eu chorava, né? Mas eu não sei, foi ele que me deu forças mesmo, né? Me capacitou, né? Como disse a colega, né? E assim, aí ele disse para o meu marido, olha, como toda cirurgia, né, a gente sabe, tem riscos, né? Isso a gente já sabia, né? Uma cirurgia do coração ainda. Só que eram muitos riscos. Ele disse que podia piorar o dano cerebral, que ela podia ter mais sequelas do que já tinha. Então, assim, a Anne já tinha recuperado tanto. E a gente ouvi que ela poderia ter mais danos, né? Aí ele falou que deu a entender que não contava mais com tumor benigno, que era o mixoma, que era o mais comum, que é assim, tumor no coração, quando eles encontravam, na maioria das vezes era mixoma, que é um tumor benigno, né? E ele falou, olha, a gente não acredita mais que é um tumor benigno, que é o mixoma.
E assim, meu marido chegou nesse dia apavorado com tudo que ele falou, né? Teve mais alguma coisa que ele falou que te deixou... Não? E aí ele chegou em casa, nossa, eu não ouvi o que o médico falou, né? Mas ele me deixou transparecer para mim. E eu, depois desse dia, comecei a me sentir muito mal. Inclusive com quadros de ansiedade, né? Falta de ar, taquicardia. Porque, assim, eu não ouvi o que o médico disse, mas eu sabia que não era coisa boa, né? Aí ele explicou como que seria a cirurgia, que ele ia abrir o peito, o coração, ia tirar o tumor, que o suprimento do sangue dela seria feito via extracorpórea, né? Uma máquina fora do corpo que iria, né? Como geralmente é feito nas cirurgias de coração, né? Mas isso assustou a gente bastante. E aí ele marcou a cirurgia, né? Marcou para o dia 16 de outubro. A Anne foi internada no dia 23 de agosto, quando isso iniciou tudo, e a cirurgia foi marcada para o dia 16 de outubro. E marcou, né, tudo, a gente estava... Né, alguns dias se passaram e pediu vários exames, e meu marido foi com a guia. Na verdade, ele nem... Você já tinha ido, já, né, com a guia, né? Você já tinha visto que estava em casa, né? E aí ele olhou a guia do pedido de exame que ela tinha que fazer, né? Os exames de sangue. E estava sem o carimbo e a assinatura do médico, né? Falou, pô, o médico esqueceu? Beleza, né? Esqueceu, né? Tá bom. Aí, tipo, gente, mas se a gente tiver que voltar para falar com o médico e depois fazer esse exame, não vai dar tempo de fazer a cirurgia, né? Aí eu até falei, o pastor estava lá esse dia, não estava, pastor, lá em casa? Que ele falou, olha, esqueceu de assinar e carimbar. Aí eu falei para ele, não se preocupa. Porque Deus, Ele está... Se for para ser, vai ser. Nesse momento. Se não for, não vai ser. Então, fica tranquilo, coloca nas mãos dEle. E aí, meu marido foi falar com o médico. E nesse dia, para ele assinar e carimbar, né, a guia. E ele não estava lá, né? Oi. No dia... Quer ver? E no dia que ele costumava atender, ele não estava. Aí a secretária, né, disse, olha, ele não está, ele está no hospital. Até ela falou assim, nossa, mas ele não assinou, ele esqueceu, meu Deus. E aí ela disse que o médico estava no hospital, e meu marido foi atrás do médico no hospital, né? Aí chegando lá, ele estava entrando para uma cirurgia, né? E falou, olha, eu não estou com o meu carimbo. Então, só vou... Ele só assinou, não foi? Ele só assinou a guia. Aí meu marido falou, bom, mas eles vão aceitar sem carimbo, sem nada, né? Só assinada? Falou assim, não, aceita sim, aceita. E aí meu marido depois tentou levar, não aceitaram a guia. Você retornou lá? Não? Ah, tá. Desculpa, gente. Nesse mesmo dia que ele voltou com a guia para ele carimbar e assinar, o médico disse que tinha sido remarcada a cirurgia dela. O que era para ser dia 16 de outubro, foi remarcada para uns 20 dias depois. Dia 6 de novembro. Era para ser semana passada, né? Era para ser dia 6 de novembro. E porque ele falou que já tinha duas cirurgias naquele mesmo dia, que o convênio não autorizou uma terceira, né? Mas tudo bem, né? Ele só assinou a guia, né? E depois, inclusive, levamos a guia para fazer os exames dela, né? Não aceitaram. Então, assim, como que um médico, né? Ele sabe, né? Não estou julgando, mas ele sabe que não aceita sem carimbo, porque qualquer um pode ali colocar a assinatura dele, falsificar, e ele não colocou carimbo, a gente ficou meio assim. Aí, nesse dia, o pastor até comentou. Ele falou assim para o meu marido, não é o caso de vocês procurarem uma segunda opinião? Aí, na hora, eu falei assim, não, a gente está tranquilo em relação ao médico, né? Mas aquilo ficou assim, né? Martelando, né? Será? Porque, caramba, estava marcada para o dia 16, agora está marcada para o dia 6. A gente já estava esperando, agora tem mais
quase um mês pela frente. Era mais ou menos isso, né? Tinha quase mais um mês pela frente para esperar. E a gente sabia que aquilo era uma bomba relógio, que podia soltar, né, mais pedaços, né? Ou o tumor inteiro. E aí a gente resolveu marcar uma consulta com a doutora Milene. A doutora Milene é a cardiologista do Hospital da Luz, ela que conversava com a gente lá, ela que vinha trazer as informações referentes ao tumor. E a gente marcou essa consulta com ela no Hospital Alvorada. Hospital Alvorada. E aí, chegando lá, chegamos cedinho, ela nos atendeu e a gente conversou, perguntou, doutora, o que você acha? A cirurgia foi remarcada para tal dia, por esse motivo. O que você acha? Ela, olha, na minha opinião, a neurologista deu 40 dias, assim, para vocês poderem, para ela poder fazer o procedimento, né? A neurologista tinha dito, antes de 40 dias, por conta do dano cerebral, ele tinha que dar uma recuperada, né? Eu não autorizo. Depois de 40 dias, pode fazer. E aí a doutora Milene falou, olha, já passou esses 40 dias, para mim não tem o que esperar. Mas, olhando, a Anne também. Ela não tem comprometimento do funcionamento do coração, apesar do tumor. Então, assim, no geral, está bem. Mas aí o meu marido perguntou, você teria indicação de outro cirurgião? E ela disse, olha, tenho vários, tenho super indicações muito boas, né? E ela passou o telefone da doutora Beatriz Fulaneto, e para a gente entrar em contato, marcar uma consulta para ela examinar a Anne e ver o que ela achava, né? Se ela podia fazer a cirurgia antes, qual que era a opinião dela. Aí, nesse mesmo dia, a doutora Milene falou assim, olha, vocês estão com tempo? Vocês têm alguma coisa para fazer hoje de tarde? Aí a gente falou, não. E ela falou assim, então, vamos fazer um eco, só para eu ver como está? A gente faz um eco, eu mesmo faço o eco, porque, assim, lá no hospital, onde ela estava internada, eu não fazia eco, quem fazia era outra pessoa, e eu via a imagem. Eu mesma quero fazer, eu quero ver. Ela só via gravado depois, né? E aí ela fez o eco, né? Nesse dia eu não entrei na sala junto, foi ela e meu marido, porque eu já estava, né, muito ansiosa, falta de ar, nos dias, né, que antecederam. Meu marido falou, não, melhor você não ir, que senão você vai ficar, né? Porque eu orava o tempo todo para que aquilo sumisse. Isso não é um erro, né? A gente pode, porque a gente pode pedir, porque a gente sabe que Deus é capaz, que Ele é poderoso e que Ele pode, se for da vontade dEle, Ele pode. Então eu pedia que de alguma forma aquilo se dissolvesse, sumisse. Assim, claro que eu pedia, eu colocava em primeiro lugar a vontade dEle, né? Que Ele tinha para nós, mas eu pedia para acabar com aquele sofrimento, aquela angústia, né? E aí na hora que ela olhou, ela falou assim, gente, o que o doutor Ivo está esperando para operar isso? Ela falou, gente, olha, é maior do que a gente pensava, ocupa a câmara inteira do coração, e ele desce e sobe. Ela falou assim, parece até que ele escorregou, parece até que ele desceu mais um pouco, e aí ele descia, ele passava pela válvula e subia, né? Descia e subia. E ela falou assim para o meu marido, olha, se isso desprender, porque o que eu tenho a impressão é de que ele está se soltando, né? Se isso se desprender, não tem o que fazer. Você não vai conseguir chegar na porta do seu carro. E mesmo que você esteja no hospital, não dá tempo. Por quê? Porque vai entupir ali, né? E ela vai ter morte súbita, né? Não tinha o que fazer se ele se soltasse inteiro, né? E aí, pelo tamanho, né? E aí, o meu marido perguntou, doutora, mas então se é tão grave assim, não é o caso de internar ela já? E aí ela disse, olha, se você autorizar, a gente interna, sem problema. E aí ela conversou com a equipe, né? E aí até o diretor perguntou, mas por que você colocou ela numa cirurgia de emergência? Aí ela disse assim, olha, eu não vou nem te responder, eu vou te mandar a imagem que eu tenho. Aí na hora que ela mandou, ele falou assim, não, está autorizado, né? Porque eles viram,
Ela, inclusive, pediu a opinião de outro cardiologista que estava lá, e na hora que ele viu, falou, não, isso aqui é casa de cirurgia. E aí ela foi internada na quarta-feira, dia 10 de outubro, e a previsão era que ela fosse operada na segunda-feira. Então, ela foi internada numa quarta para ser operada na segunda, né? E aí ela estava naquele processo de internação, né, esperando para subir para o quarto, e a gente começou a ouvir chegar algumas informações que dava a entender que ela fazia cirurgia no dia seguinte, né, dia 11. A gente falou, gente, mas espera aí, o que está acontecendo, né? É tão grave assim? Tipo, é tão sério assim que precisa ser no dia seguinte? Porque eles disseram que ia ser segunda, vai ser segunda, e agora vai ser amanhã? E aí, foi isso mesmo. Chegaram e falaram, olha, a gente vai operar ela amanhã, a gente vai interromper o Clexane, né, que era o anticoagulante, que ela tomava todo dia, 2 vezes ao dia, picadinha, no braço, na barriga, tadinha. E interrompeu um dia antes, né, não deu o que tinha que dar aquela noite, e programou a cirurgia para o dia seguinte, né. Chamaram toda a equipe, conseguiram, sabe, todos os instrumentos que precisava, né? A gente nem acreditava que ia fazer no dia seguinte. A gente achava que, não vão conseguir tudo assim a tempo, né? Convênio, a gente sabe, convênio é uma burocracia terrível para liberar, é uma frescura, né? Não, aí autorizaram, no dia seguinte, na verdade ficou meio que autorizado, né? A gente ainda, no dia seguinte, até às 9 horas, é que eles iam confirmar se realmente ia ou não ia. Porque a programação para a cirurgia era às 9 da manhã. E aí foi dando mais ou menos esse horário, até que chegaram e coleta de sangue, para saber o tipo sanguíneo, para reservar bolsa, né, de sangue que ela ia receber depois da cirurgia. Depois não, é depois depois, na verdade, né? E aí, nossa, gente, foi uma manhã assim muito estressante, muito. Porque a gente estava muito estressado, a gente tentava explicar para ela da melhor forma, sabe, a gente nunca falou para ela a palavra cirurgia. A gente sempre falava, um exame. Você vai fazer um exame que vai tirar a bolinha que tem dentro do seu coração, que está te atrapalhando, precisa tirar. E assim, ela estava muito tranquila. Estava muito. A gente que estava apavorado, mas ela estava muito tranquila. Só na hora que foi te furar, né, Anne? Que não encontravam a sua veia, né? Nossa, e não encontravam a veia dela. E furaram ela em todos os lugares. Era que assim, ó, enfia e fica assim, ó. E ela, papai, por favor, chorando. E eu chorando de um lado, minha sogra estava lá, né? E todo mundo chorando, né? Tentando, tipo, enxugar as lágrimas para ela não ver, mas terrível a gente ver um filho passando por isso. Mas conseguiu, né? Veio um médico que ia fazer parte da equipe de cirurgia, né? Um cirurgião, e ele conseguiu ali encontrar a veia dela e conseguiu para fazer o exame de sangue, né? Quando foi mais ou menos por volta das 3 da tarde, ela desceu, ela foi para a sala de cirurgia. Eu não consegui ir com ela porque eu sei que eu ia chorar, não ia conseguir. Eu sempre fui muito chorona. E aí meu marido entrou com ela. E ela bem tranquilinha, e ele lá, vendo o vídeo com ela. E aí, quando foi umas 3 e pouquinho, ele saiu de lá do centro cirúrgico e deixou ela para fazer a cirurgia, né? Nós ficamos, né? Estava eu, minha sogra, a Adriele, minha cunhada, o Rafael, o marido da Adriele, né? E meu marido, e a gente ficou esperando, né? Aquela angústia terrível, e orando, e pedindo. E eu lembro que antes da cirurgia, eu estava no quarto, eu falei assim, Deus, ela só vai sair desse quarto para ser operada se for pelas tuas mãos. Porque se não for, ela não vai sair daqui. Então, assim, eu peço, ela só vai sair daqui se o Senhor operar através dos médicos, pelas suas mãos. Senão, ela não vai dar certo, ela não vai sair daqui do quarto. Então, eu entrego ela nas suas mãos. E aí, ela começou o procedimento às 3 horas da tarde, né? Aquela angústia, né? É que, assim, é uma sala de espera, uma porta, e fica saindo gente daquela porta
tempo todo, né, os enfermeiros e médicos para avisar os familiares, né, olha, tá tudo bem. E cada vez que saía um médico, a gente que dava aquele, né. E aí a cirurgia durou em torno de 3 horas, né, terminou bem antes do previsto. A previsão era de praticamente 6 horas de cirurgia. A doutora Milene, assim, que foi maravilhosa, ela não estava durante a cirurgia, que é a cardiologista, né, mas ela ligou para o meu marido, falou assim, olha, já concluiu a cirurgia, a doutora Milene tirou o tumor, doutora Milene não, desculpa, gente, doutora Beatriz, tirou o tumor e agora eles estão fazendo um procedimento para fechar novamente. Aí falou, olha, para ele, né, eu nunca vi, ela me mandou a foto do que era o tumor, eu nunca vi aquilo na minha vida. E a doutora Beatriz também nunca viu. Os médicos de toda a equipe, né, médicos muito experientes, né, anos de profissão, nunca tinham visto nada parecido, né? E ela falou assim para o meu marido, eu falei, olha, aquilo ia se soltar. Não tinha jeito, ele ia se soltar a qualquer momento. E aí, assim, ninguém sabia. Ela falou, por que estava, como que estava lá ainda, preso? E aí, Deus, né? E aí, depois a doutora Beatriz veio falar com a gente, né, depois da cirurgia. Ela, olha, a cirurgia foi um sucesso, ela está muito bem, tiramos o tumor, explicou tudo certinho, o que ela fez. E eu nunca vi aquilo, né? Ela explicou, parece uma alga, né? Era como se fosse uma gelatina transparente, meio amarelada, né, translúcida, e ela era presa por realmente um fio. E realmente aquele fio estava fazendo isso. Vocês já viram a moeba? É praticamente isso. O fio estava preso numa parte ali do coração, né, na parede, e ia fazendo isso, ó, até que ele ia se soltar inteiro. E ela mandou a foto para a gente, né, depois. E aí a gente olhou assim e falou, gente, ninguém precisa ter dúvida. Até a doutora Beatriz falou assim, eu não sei como aquilo estava lá. Eu falei, é Deus, não tem como, ele segurou. E o tempo todo eu falava, como eu sabia que ia se soltar, sabia não, assim, eu sabia que tinha esse risco, eu pedi o tempo todo, em todas as minhas orações, Deus, coloca a tua mão, segura, coloca a tua mão, ampara com a tua mão, para não deixar que isso, não permitir que isso aconteça. E aí eu senti que naquele momento ele ouviu e ele não permitiu que aquilo se soltasse. Porque a gente, quando tiver a oportunidade, depois eu mostro para vocês, era uma gelatina. Quando está assim, ele está num potinho, que aquilo, inclusive perto, no mesmo potinho, tem alguns pedaços soltos. Ela falou que quando ela pegava com a mão, a cirurgiã, que ela tirou, se dissolvia na mão. Então, assim, não tem outra explicação. Como que aquilo não se soltou? Como que aquilo não soltou novos pedaços? Como que estava lá? Não tem outra explicação. É ele, e ele ampara a gente. E, assim, não, aí a doutora Beatriz falou assim, olha, não era um mixoma. Né, que a gente perguntou. Não é um mixoma. Então, a gente ficou, gente, o que é isso? Ela, olha, parece um acúmulo de proteína. Aí a outra doutora falou que podia ser gordura, sabe? E ninguém sabia o que era, né? Mas pelo menos não tinha aparência de tumor maligno, né? Quando a gente pensa em tumor maligno, a gente imagina algo muito feio, né? Eu sou leiga, eu imagino isso, né? E era até bonitinho, não era algo assim assustador, né? E assim, lembrei o que eu ia falar. E o doutor Ivo, ele comentava que aquilo podia se soltar mais pedaços, né, durante a cirurgia, ou que que podia se soltar mais pedaços. E aí o nosso medo era esse. Beleza, a cirurgia foi concluída, ela está bem, está na UTI, mas e aí? A gente queria muito ver ela acordada, né? E aí o diretor do hospital veio falar com a gente, falou, olha, a cirurgia de 0 a 10 foi 10, foi um sucesso. A questão é se soltaram mais pedaços, porque se desfazia, né?
se desfazia, e eu vi realmente como que era o negócio, que era terrível, assim, se desfazia mesmo, porque dava para ver que naquele recipiente que tinha pedaços soltos, assim, como se fosse gelatina, né, transparente. E ele falou assim, a gente não sabe se pode ter se soltado mais algum pedacinho ali, ter passado pela corrente sanguínea durante a cirurgia e ter ido para o cérebro. A gente vai ver isso nas próximas horas. Então, imagina, né? Mais uma angústia, né? Mas a gente tinha fé que que ela ia ficar bem, porque estava nas mãos dele, a gente estava muito confiante, né? E aí depois ela acordou. Quando eu cheguei lá, ela estava na UTI, ela estava entubada, né? Eu tinha pavor disso, né? Ela estava com aquele tubo na boca. Eu falei, gente, tadinha dela, aquele tubo na boca, cheia de fios, sonda para fazer xixi, uma sonda aqui para evitar o acúmulo de líquidos, né, nessa região. E só não estava com sonda para comer, né? E aí eu falei assim, ela estava acordando quando a gente chegou. A gente falou, oi, Anne, mamãe está aqui, tá tudo bem, tá? E ela fez assim com a cabeça, né? Aí eu falei, gente, que alívio, obrigada, Deus. Porque, né, se ela respondeu, ela estava entendendo o que eu estava falando, né? E ela estava bem sonolenta ainda, por conta da anestesia. E aí, aos poucos, ela foi acordando. No mesmo dia, graças a Deus, tiraram aquele tubo, né, para respirar. Sucesso também. Não precisou nem de inalação, né? Eles até falavam assim, nossa, gente, como você está maravilhosa, Anne, os enfermeiros, né? Tirou o tubo ontem e está assim, com a saturação perfeita, sem precisar de oxigênio, de inalação, de nada. Gente, está muito linda. E no mesmo dia, assim, que ela fez a cirurgia, no dia seguinte, na verdade, ela já estava pedindo para correr. Do jeitinho dela, né? Parece que ela voltou da cirurgia falando mais. O que ela não conseguia falar, assim, falei, gente, como pode, né? Ela voltou da cirurgia falando mais e mexendo mais o bracinho do que antes, né? E ela falou assim, correr. Ela queria já correr, mas não podia, né? Não podia correr ainda, né? E aí, assim, ficou muito bem nos próximos dias. Ela ficou de 3 a 4 dias na UTI, né? De 3 a 4 dias na UTI só, com sinais sempre muito bons, os exames sempre muito ok, não teve dor. Assim, acho que uma vez só que ela reclamou de dor, estava até com a minha sogra, falou que estava um pouco doloridinho, mas, no geral, e o médico dizia isso para a gente, o outro doutor que ia operar ela, né? Ele dizia, olha, ela vai sentir dor, ela vai sofrer depois. Então, isso angustiava muito. Eu falei, imagina ela de novo na UTI, com aquele monte de aparelho pipipipi, cheia de... Entendeu? De novo. Então, ela foi muito tranquila, assim. A gente tem que colocar nas mãos dele, realmente, porque faz de um jeito que ninguém pode fazer, nenhum ser humano pode fazer. Ele faz do jeito perfeito, porque foi muito tranquilo. Ela não sentia dor. Ela, assim, ela só reclamava que ela queria brincar, ela queria correr, né? E depois de 4 dias, né, na UTI, ela foi para o quarto, ela ficou um dia só no quarto. Um dia só no quarto e, ó, casa, super bem, cicatrização super boa, sem precisar mais de picadinha, do Clexane, né, meu amor? E assim, não tem dor, não sente dor, sabe? Muito tranquilo. A gente teve que segurar ela nos primeiros dias em casa, porque ela queria correr, ela queria brincar, ela queria bagunçar, e não podia, né? Tinha que ter uma restrição, né? E assim... O que a gente percebe dessa questão da mudança da data da cirurgia, de tudo que aconteceu? Deus fez do jeito que Ele achou que deveria ser. Então, assim, a gente pede, mas eu colocava assim, que a vontade dEle fosse feita, né, em primeiro lugar. Porque, assim, a gente pede de um jeito, mas Ele faz melhor. E Ele fez. Ele colocou cada coisa em seu lugar para que a Anne fizesse a cirurgia como aquela outra doutora. Inclusive, teve uma pessoa, uma amiga, né, que disse assim, que a minha sogra comentou com ela, né, falou, nossa, o médico esqueceu de assinar, depois assinou errado. Nossa, que estranho, nossa, que médico estranho, né?
Aí ela falou assim, não, essa pessoa não tem nada de estranho. É uma pessoa bem religiosa, né? E costuma ter uma percepção muito boa, né? E ela falou assim, não é estranho, porque não vai ser esse médico que Deus preparou para operar a Anne. Né? Deus está preparando um outro médico e assim foi. Foi preparado outro médico e a cirurgia se antecipou. E, gente, eu tenho quase certeza que se tivesse esperado, não ia. Deus fez de um jeito que fosse antecipado, porque do jeito que estava, não ia esperar mais um mês, não ia aguentar. Que ela foi operada no dia 11, a próxima cirurgia seria, a data, né, antiga seria no dia 6. Seria quase um mês, uns 25 dias por aí, para esperar. E nesse meio tempo, não ia, acho que não ia. Então, Deus colocou cada coisa no seu lugar para que ela pudesse fazer a cirurgia naquele dia, né, com aquela médica que ele usou ela para operar a Anne, porque a cirurgia foi um sucesso. Terminou antes do esperado. E assim, e outra coisa, né? A questão do edema que ela poderia ter no cérebro, né? Do inchaço. A cirurgia, como eu tinha falado para o pastor, era uma cirurgia muito arriscada. A taxa de morte nessas cirurgias é muito grande, de sequelas assim, cérebro, né? E aí eu estava até comentando com meu marido, que eu falei assim, aquele dia eu pedi para Deus me dar uma resposta, me ajudar a tomar aquela decisão. E Ele me ajudou, Ele fez com que a gente tomasse a decisão melhor para ela. Eu pensei, e se a gente tivesse optado por uma cirurgia naquela tarde? Uma cirurgia de risco? Seria uma cirurgia desnecessária, porque o cérebro dela não inchou. E se a gente não confiasse em Deus? Se a gente, naquele momento, não tivesse colocado toda a nossa confiança nele, que ia dar tudo certo, se a gente tivesse optado por operar naquele dia, será que ela teria resistido? Né? Porque, gente, abre o cérebro, deixa ele exposto por horas, até dias, né? Até todo o processo. Então, assim, a gente sabe que ele fez o melhor, assim, não tem dúvida, né? Não temos dúvida disso. E assim, gente, Deus pode abrir a porta, Ele pode fechar as portas, mas Ele está lá, não importa o que aconteça. E dentro de mim, eu tinha uma coisa assim que eu nunca falei para Ele, né? Que era o seguinte: o tempo todo eu falava, Deus, eu sei que ela não é minha, né? Eu sei que ela pertence a Ti. Eu quero curtir ela mais, eu quero estar do lado dela por muito mais tempo. Mas eu sei que a vontade é sua. E eu sei que se não for do jeito que eu quero, eu sei que o Senhor vai me amparar do mesmo jeito. Eu sei que o Senhor não vai nos deixar. Então, eu sabia que Ele podia tanto dizer sim, como dizer não, como todo pai, que diz sim, diz não, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para a gente. A gente acha que sabe, né? A gente tende a achar que sabe, mas a gente não sabe. Então, mais uma prova de que a gente tem que colocar nas mãos dEle tudo que a gente for fazer, entregar nas mãos dEle, assim como entreguei a vida da Anne. Desde o primeiro momento, desde aquele dia 23 de agosto, que eu entreguei nas mãos dEle. E disse para ele para que ele colocasse ela sobre suas asas, que ele a protegesse. E assim ele fez. E hoje a Anne fala praticamente tudo. Assim, a recuperação dela é surpreendente. A gente foi ela está passando na ACD, né? A gente conseguiu, né, o atendimento na ACD, né? Toda uma equipe lá. E aí ela passou com uma fisiatra, né? O primeiro contato que ela teve lá foi com a fisiatra. E a fisiatra falou assim, perguntou o que tinha acontecido, pediu para te contar a história. Eu falei, olha, no dia 23 de agosto ela teve um AVC. Ela falou, do ano passado? Eu falei, não, desse ano. Aí ela olhou assim, como assim? Sim, 23 de agosto desse ano. Gente,
mas ela está muito bem. Porque ela estava assim, ó, para lá e para cá na sala, mexendo em tudo, e tentando subir na escadinha que tinha, tentando chutar uma bola que tinha na sala dela. E aí ela, lendo o histórico da Anne, que a gente levou todo o relatório de tudo que aconteceu, ela parou, olhou assim de novo. Gente do céu, é só Deus? Porque eu estou lendo aqui tudo o que ela teve. Ela está muito bem para o que ela teve. E a Anne pula, bagunça, faz malcriação, né, dona Anne? E já está falando praticamente tudo. Claro que eu estava até comentando com a colega que ela ainda fala, depois de uma vez, você volta falando um pouco mais lento, tem mais dificuldade, tem que passar por fono, tem todo o trabalho de recuperação. Ela ainda anda com um pouco de dificuldade, porque tem que trabalhar a marcha, né? O braço, nossa, o braço parece assim, mais ou menos de um dia para o outro, ela ganha movimento, assim. É maravilhoso de ver, sabe? É a coisa mais linda. E cada vez que ela ganha um movimento, que ela faz qualquer coisinha, a gente fala, obrigada, Deus, obrigada, porque é o Senhor que está permitindo isso hoje. E é isso, gente. Esse é o nosso testemunho, é a nossa história de milagre da dona Anne, né, meu amor? Obrigada, gente. Linda. Obrigada, Jesus. Gente, obrigada por tudo, tá? Todo apoio. Pastor, muito obrigada. Sil, muito obrigada. As senhoras que foram lá em casa conversar, orar com a gente, que deram uma super força. Obrigada mesmo, gente. Deus é com vocês, tá? Bom, irmãos, a gente tem que agradecer mesmo a Deus, entendendo, né, eu sempre penso que eu estava lá naquele dia, naquele sábado, quando eles desceram no elevador. Eu estava lá quando a porta do elevador abriu. E eu vi esses dois, né, jovens aqui saindo, arruinados, né, chorando muito, desesperados, porque eles tinham acabado de ouvir todas aquelas coisas. E eles deixaram a filha lá em cima, a menininha lá em cima no hospital, na UTI, e desceram. E o que aconteceu daquele sábado em diante, as coisas que aconteceram, a gente vai glorificar muito a Deus por tudo isso, né? Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, tem um trechinho no finalzinho lá, que fala que aqueles que têm esperança no Senhor, os que esperam no Senhor, aqueles que têm esperança no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como uma águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não vão ficar exaustos, né? E foi isso que aconteceu. Como é que uma menininha, né, a Super Anne, como é que ela enfrentou tudo o que ela enfrentou? O Senhor esteve com a Anne e tem estado e vai continuar estando. E a gente vai ouvir falar muito da Anne, né? Não é, Anne? E dessa família, não só do Raul e da Samara, mas como toda a família. Toda a família. E a gente vai encerrar o culto. Eu vou chamar toda a família aqui à frente. A gente vai fazer uma oração aqui de agradecimento. A gente improvisa aqui. Vem cá, pessoal. Família toda. Graças a Deus, né, gente? Tudo jóia, todo mundo. Depois de tudo que vocês viveram, né, e hoje vocês lembrando e ouvindo toda essa história,
ouvindo todas essas coisas que aconteceram, né? Eu lembro das meninas chorando lá na calçada, né? Porque às vezes, como é que a gente se joga na calçada? O povo todo passando, e elas não estavam preocupadas com nada, né? Elas só se lembravam que elas amavam demais a Anne e não dava para ficar sem ela, né? E ali e o meu coração ali cortado, porque eu lembro de ter vivido uma situação parecida, né? Eu lembro de chorar pela minha irmã, eu lembro de ter orado pela minha irmã, uma situação assim até semelhante, porque a minha irmã também estava com problema no cérebro. O médico falou que ia inchar e inchou. O médico falou que... E a gente orou tanto, nós oramos tanto. O médico falou que ela ia... Que o cérebro inchando e o cérebro ia morrer, e morreu. Mas ainda assim nós oramos tanto pela Cris, pela minha irmã. E aí eu olhava para eles e falava: nossa, meu Deus, de novo, né? Porque se o médico diz que vai inchar, incha mesmo. Eu sei que é assim. Foi assim. E é assim com tanta gente. Mas aí, ali nós nos abraçamos e nós clamamos a Deus, né? E a gente orou. E a gente disse que nós íamos confiar a vida da Anne ao Senhor. Os pais entregaram, né? Eu sempre digo isso: a gente só tem o que a gente entrega para Deus. É por isso que eu sei que eu não perdi a Cris, a minha irmã, porque eu a tenho em Cristo. E ela me tem em Cristo. Nós a temos, né? Meu pai e minha mãe a têm em Cristo. Então, os pais entregaram a Anne, e em Cristo hoje ela está aqui, né? E toda a família. Que o Senhor seja louvado, irmãos. Que o Senhor seja louvado, né? É o Deus presente na hora da dificuldade, na hora da angústia. Então, é um testemunho vivo, todas as vezes que você se vir diante de uma grande dificuldade, de um grande problema, lembra de Deus que esteve com a Anne o tempo todo com ela lá, cheio de tubo, de cano, de agulha para todo lado, e Deus com a Anne, Deus com os pais, e Deus com a família, né? É um testemunho de uma família que confiou. O apóstolo Paulo fala da esperança contra toda desesperança, porque os médicos dizem é verdade, os exames dizem é verdade, vai acontecer, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles ganham asas e sobem acima dos problemas e das dificuldades e das palavras contrárias e dos grandes desafios. Aqueles que esperam no Senhor sobem como águias, planam lá no alto. Eles correm e não se cansam. Mais um pouco e mais um pouco. E precisa correr mais um pouco no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que colocam a esperança em Deus. Então a família que esperou no Senhor, e hoje nós estamos aqui muito felizes com vocês, né? A igreja que viveu também, a igreja que participou. Ontem eu estava num casamento e alguém lá que diz que acompanha a igreja pela internet perguntou da Anne e falou que hoje ia assistir, né? Porque ela também esteve orando, e ela também ela sentiu, né? E ela falou que precisava orar. Ela também não aceitava, e ela cria, e ela orou junto. Então, irmãos, é uma vitória da esperança, amém? Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 40, ele diz que até os jovens se cansam hoje em dia, mas aqueles que esperam no Senhor, estão acima, né, dos problemas, amém? Louvado seja o nosso Deus, louvado seja Deus, Deus presente. A gente vai ter muito o que comemorar esse ano. Deus fez grandes coisas no meio de nós, e é por isso que nós estamos alegres, não é verdade? Dia 9 de dezembro, domingo, dia 9, nós vamos fazer um culto de ação de graças, lá no sítio, o mesmo sítio que a gente fez há 2 anos atrás. E a gente vai passar o endereço para todo mundo. Então a gente conta com todos lá, irmãos.
tomar o café lá, às 9 horas da manhã, tomando café lá no sítio. Às 10 nós vamos ter um culto. E depois nós vamos celebrar os batismos. Deus fez coisas maravilhosas no meio do povo dele. E nós estamos muito felizes. Os jovens vão antes, os jovens vão na sexta-feira à noite. E os adolescentes, a gente vai lá ter um tempo com eles também. E muitas coisas ainda vão acontecer esse ano. Eu conto com cada um de vocês junto, tá bom? Pega o contato, né, deles, o endereço para fazer visita, né? Isso. E a gente precisa conhecer mais essa família que Deus trouxe, né? E Deus fez algo tão bonito através da vida da Anne, né? E a família está toda aqui junta. E nós glorificamos a Deus. Então vamos conversar com eles, né? A gente precisa entender tudo o que aconteceu. E uma coisa, né, Raul, Samara, quanto mais o tempo vai passando, né, a gente vai entendendo melhor. A gente vai ganhando consciência, né? E a Anne vai crescendo assim. Ela vai entendendo que ela confia em Deus, né? Ela já esteve nas mãos dele e ela nunca mais vai sair das mãos de Deus. Eu não entendi. Sim, é uma história comprida. Uma história longa, de como eles encontraram a igreja através da Jéssica, né? Com uma amiga que passou, uma amiga que trouxe a Jéssica, a amiga não ficou, e depois a família toda foi se interessando, foi se aproximando. Eu tive com eles lá nesse dia, no sábado, dizendo, o pai desesperado, né? E dizendo assim: agora que eu estou buscando a Deus, como é que Deus deixa isso acontecer? Aí a gente teve a oportunidade de conversar e falar: não, mas é exatamente por isso que Deus trouxe você. É exatamente por isso. Deus estava te atraindo a família, porque vocês iam passar por uma situação muito difícil, né? Não é verdade? Então, vamos nos preparar, né? Hoje a gente vai abraçar muita família aqui antes de ir embora, né? É uma ocasião muito especial, muito especial. Que o Senhor, então, continue agindo no coração de cada um de vocês, no nosso coração, da família, na vida da Anne. Continue fortalecendo para fazer proezas, né? Olha só as proezas que a Anne tem feito. A cada semana é uma surpresa, né? Uma nova surpresa. Coisas grandes no Senhor. No Senhor. Amém? Se eu tenho algum aviso? Então, posso terminar. Irmãos, vamos fazer uma oração. Então, fica de pé, nós vamos orar. Você que está aí assistindo também e vai assistir ainda pela internet, você precisa saber o que Deus fez na vida da Anne e de toda essa família. Você precisa confiar em Deus. Essa é a mensagem do dia. Que aqueles que confiam, aqueles que colocam a esperança nele, fazem proezas, coisas inimagináveis, coisas que ninguém espera e ninguém acredita. Então, confie no Senhor, confie no Senhor. O Senhor vai te fortalecer. O normal é se cansar, mas aquele que espera no Senhor não se cansa. É incansável, imbatível, está sempre de pé, sempre erguido. Então, confie no Senhor. Vamos orar então. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, na Tua presença. Nosso coração, Pai, transborda de alegria na medida em que nós nos aproximamos de Ti, meu Deus. Que nós nos aproximamos da Tua presença. A gente sabe que o Senhor está em todos os lugares, mas Deus, a gente não percebe a Tua presença, mas quando nós nos aproximamos de Ti, da Tua presença santa, de forma conscientes, meu Deus, a gente se aproxima da Tua palavra, da verdade, e o Teu Espírito vai tomando conta do nosso coração. É isso que acontece, meu Deus. E hoje nós estamos aqui como igreja reunida, como congregação, comunidade de fé. Nós nos reunimos em torno da Tua presença, Senhor, o Deus presente nas horas difíceis,
principalmente nas horas difíceis, o Deus presente no meio da angústia, principalmente no meio da angústia, Deus. É esse Deus que nos encontrou com a gente. Está todo mundo desesperado, cansado, abatido, todo mundo destruído, Senhor. Nós éramos essas pessoas, ovelhas sem pastor, pessoas que sofriam, pessoas sedentas, famintas, cansadas, meu Deus, dispersas, perdidas. Éramos essas pessoas e nós nos encontramos, Pai, diante da Tua presença, dos Seus braços amorosos, do Teu amor em Cristo, dos Seus braços abertos, Pai, na cruz do Calvário. E nós nos encontramos assim agora. Eu quero Te agradecer pela igreja, Senhor, que se reúne em torno da Tua presença, da Tua igreja, Pai, que coloca em Ti a esperança, da Tua igreja, Pai, que recebe do Senhor o amor para viver a comunhão, Senhor. Louvado seja o Teu santo e glorioso nome pela vida da Anne, por toda essa família. Agora, Pai, nós pedimos por eles, nós oramos por eles. Continua, Pai, a Tua obra maravilhosa na vida dessa família, desse casal, principalmente dessa criança, Senhor. Continua agindo, atuando, Pai, e atinge toda a família, todos os amigos, ó Deus. Aviva, Senhor, aviva a esperança e a fé no coração de tantas pessoas que hoje estão precisando, Pai, e usa essa família para isso, Senhor. Instrumentos do Senhor, como testemunhas, Pai, da Tua presença em meio ao sofrimento, Deus, no nome de Jesus. E continua usando a Tua igreja, Pai. Usa hoje, usa ao longo do mês e para sempre, meu Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, ó Pai. Um clamor cheio de gratidão. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja com você por todos os dias.